Bom dia, nômades. Buenos dias. Pessoal, na natureza a gente tem que estar preparado para qualquer imprevisto. Tem várias atividades aqui programadas, mas foi cerca de que horas? Uma meia-noite, né? Começou a chover que não parou. Não, olha o barulhinho, ó. E choveu forte, muito forte mesmo. Por um lado, maravilhoso, né? Com essa seca toda, a floresta precisa. E nós também. Mas é difícil estar dentro da floresta com chuva e sem estar preparado, porque a gente esqueceu a capa de chuva. Então agora a gente vai descer para tomar o café, já são 7 da manhã, o café é servido. Coloquei essa roupa aqui, vou improvisar, depois chego e troco. Vamos ver como tá isso, olha aí. Nossa, olha como o rio já aumentou. E não para a chuva. Não para. Nossa. Então, bora encarar a floresta com chuva? Madeira, né? Escorrega muito. Escorrega, né? Aqui é uma hospedagem coletiva. E lá vamos nós, 120 degraus novamente para baixo. Vamos nadar. A diferença, eu acho, da chuva aqui para outras áreas é que tá calor. Refrescou um pouquinho? Refrescou, mas bem pouco. Essa melhora assim com a chuva. Só não para fazer as coisas, né? E ó, para vocês terem uma ideia da diferença entre a seca para época de chuva, é que esse rio, ele vai subir mais ou menos até aqui, ó. Essas casas vão subir tudo junto com o rio. E elas são presas assim, ó. Ali não sei se dá pra ver. São amarradas aqui na beirada do barranco. E é assim que elas se mantêm. Claro que com o próprio peso e com um pouco movimento do rio, ela é bem estável. A gente não sente ela balançando. Como acredito que seria bem diferente se fosse no mar. Ó, aqui tá uma corda que amarra a casa, ali tá. Ali é a parte elétrica. Bom dia! Bom dia! Ali tem mais uma amarração da casa. E vai com um barulhinho de chuva de fundo mesmo. Um pouco mais escuro para passar para vocês, mas tá aqui, ó, nosso café da manhã. Tem vários tipos de bolinho, peguei um de cada. Tem um pão com ovo, acho que eu até exagerei. Não sei se eu vou conseguir comer tudo isso não. Pão com ovo e salsicha. A Rodrigo ali vai. Se eu não conseguir, eu passo pra você. E depois um pão com manteiga. Aí, ó o bolinho de formigueiro ali com massa. Na massa. Esse é um suquinho. Tá parecendo muito cupuaçu. Ainda não provei. E café com leite. Vamos ver. Então vou provar esse daqui, ó. Esse amarelinho aqui deve ser de milho ou cuscuz. É milho. Milho é milho. Milho é. É cuscuz. Cuscuz doce. Tá bom. Bom. Com coco. E nem tá muito doce. Não? Também não.
Muito bom. E aqui são não só uma estrutura, mas várias estruturas. Eu suponho que essa a gente já sabe que é a cozinha, mas que as outras são as casas dos trabalhadores daqui. Então tem algumas casas aqui na sequência que eles vão passando, pulando de um pro outro até chegar na sua casa. Bem, vamos subir. Druida já correu lá pro banheiro. E a gente vai subir ali, ó, 120 agora pra chegar lá na nossa cabana. Hoje já não dá nem pra enxergar mais os peixes aqui. Ficou mais escura a água. Opa! Bem, quem diria, hein? Eu que tava lá toda tristinha, achando que já não ia ter mais aventura por aqui por conta da chuva. Tamo aqui, ó, no bar com a galera super animada ali, ó. De bar de chuva, mas nós vamos de qualquer jeito. O Kaká lá na frente como guia. Lá atrás. Lá atrás? É, meu. E bora. Agora que a gente vai fazer uma trilha no meio da floresta. A gente vai aprender um pouquinho mais das plantas. Vamos ver se encontra algum animal. Eu tô escorregando aqui. Ufa! Nossa, tava pura lama ali. Ó, recomendo, gente, para não tocar nas árvores, tá bom? Devido a estar tudo molhado, inseto como aranha, escorpião, formiga, sobe na árvore para procurar lugares secos, beleza? Beleza. E agora eu não sei que horas são, mas acredito que cerca de 8 e pouco da manhã. E ó, ali fora a gente já vê a diferença da iluminação, ó, para esse comecinho da floresta aqui. Já é bem mais escuro aqui dentro. E ontem, no final do passeio, quando eram umas 4, 5 da tarde, a gente olhava já para dentro da floresta e estava como noite. Galera, e o guia explicou ali, o Kaká, esse daqui, essa espuma aqui, ó, é esperma de sapo. Olha quanto. E parece um sabão. Olha só ali embaixo. Que louco. E outro amigo ali da trilha tava mostrando, olha esses espinhos nessa árvore. São tão fininhos que não dá nem pra enxergar. Vamos, senão a gente se perde. A trilha aqui já é uma trilha marcada por eles. Na região tem um cumaru lá para ser telhado, né? Duro que só, né? É. Aquela árvore aí se chama cumaru. A semente dela serve para fazer óleo, sabonete, shampoo, hidratante. Antes da Natura produzir cosmético com ela, os índios usavam o óleo dela para o cabelo. Tomavam óleo de cumaru para o cabelo não ficar branco. A árvore também é medicinal, tanto a casca como a semente dela. Faz um chá para colesterol alto, beleza? O máximo que pode tomar o chá dessa árvore é 3 vezes ao dia ou 2 vezes.
Ele reduz muito o colesterol, tá? Cumaru é aquela maior, tá? A gente usa para pedras no rim. Você faz um chá, aí passou 2 tucanos ali. Aí você fica tomando igual água. Então o chá dele vai ajudar a quebrar a pedra do rim. Escada de macaco se chama, tá? The monkey they use this kind of vine to climb. Um cipó bem alto que tá. X, o fruto dela é comestível. A semente dela, dentro do caroço, tem um tipo de pó. Se você tá com um ferimento, você pega e joga em cima para secar o ferimento. A casca dela serve para fazer chá, para infecção no fígado, no estômago, né? No Brasil a gente não tem bananeira, certo? Nas florestas, natural, né? Não tem. Porque a banana foi trazida da Ásia muitos anos atrás. A gente tem esse tipo de banana aqui, ela não dá fruto, porque é parecido com uma bananeira, né? Certo? Aí numa situação de sobrevivência para beber água, na temporada de seca, a gente pode beber água de dentro dela. A gente corta aqui, corta embaixo e bebe água que ela consegue sugar da terra. Porque dentro dela é cheio de filtros. Vou cortar uma que tá... Ó, essa aqui já tá morta, mas dá pra ver os buraquinhos dela. You can see the filters. Chama banana sororoca, tá? Ou fake banana. Uma banana fake. Banana fake é ótimo. Olha aí. Tem vários buraquinhos, né? Onde ficou? Tá aqui ela de pertinho, ó. Tô sentindo. É. Você chegou aqui? Já chegou aqui mesmo, tem um cheiro aí. Pau rosa. Pau rosa. Rosewood. I heard about the in Australia too. Yeah? O pau rosa que é utilizado, né, para fazer o Chanel número 5. Chanel number 5. Yeah. Para extrair Sente o cheiro aí, para fazer galera. o óleo, né, da árvore, é preciso cortar ela toda, tritura a árvore, depois vai numa prensa. Quando vai imprensar ela, vai descer o óleo, né? Para fazer 1 litro de óleo, é preciso de 2 toneladas de pau rosa de árvore. Nossa. E agora, tipo, é ilegal as pessoas virem cortar a árvore e extrair o óleo. É feito de plantação, daí eles usam as folhas, não usam mais a árvore. Porque senão vai perder ela. Porque imagina cortar tanta tonelada. Muito cheiroso. E foi um brasileiro que descobriu que não precisava mais extrair do tronco. E aí, hoje em dia, a Chanel usa só as folhas. Aí tem que ir no Rio Negro. Olha que lindo isso aqui. Papo, conhece? Genipapo, já ouvi falar assim. Eu nunca provei. Corre curto na caça. Sei que faz o suco, né? Depois deixa fermentar. Também, né? Mas só dele, não colocar na cachaça. Mas também quando ele tá verde assim, usam para se pintar, como rena, né? Ou para fazer o licor quando tá maduro. Ele tem muito ferro, também é bom para quem tem anemia. Tomar o suco dele, o suco, né? Não é a cachaça não. Se alguém quiser fazer um desenho para ver, a gente passa e depois, com um tempo, ele vai ficar a coloração. E é uma tinta mágica, porque é só depois de um tempo que ela aparece na pele. Vamos lá.
Você é mais louco do que eu. Mas o genipapo foi muito difundido no Brasil com a série O Bem Amado. Como? Uma série de televisão Bem Amado. Que o Odori Paraguaçu é um personagem, um prefeito do interior do Nordeste. E ele falava, ele tinha 3 amantes, das irmãs cajazeiras. E aí ele, quando ele queria ficar com elas, ele usava o termo, vamos fazer uma genipapação, que era tomar o licor de genipapo e assim. Foi muito famoso, muito difundido. Não sabia dessa história. Todas essas aves são genipapo. Agora tem que deixar secar e não pode molhar. Viu a habilidade, né? Vamos, vamos. Ai, meu amor. Ai, papai. Aê! Deu bom. Se você cair, nós vamos ver, viu? Aê! Ele tava filmando pra ver se eu caí. A largura dessa árvore. Que louco, né? Que coisa mais linda. Essa marca preta na árvore é onde chega o nível do rio, tá? Nossa! Isso aqui não é enchente ainda, isso aqui é só da chuva. Tá indo lá para o rio. Olha Isso aqui nessa batida significa eu tô aqui. Se eu bater 3 vezes, isso é quando as pessoas vão caçar. 3 vezes significa temos comida. 5 batidas é quando tá perdido na floresta. O eco da árvore pode chegar até 3 km, dependendo do vento, chuva, tá? Ok? Dá pra ver que o som vai se alastrando, né? Toma perdido. Repete o nome, por favor. Paracutaca ou árvore telefônica. Tem sons diferentes, ó. que loucura, isso explodiu a cabeça. Nossa, e arrepia aqui. É, ó. Um som bem forte. O E tamanho ali, ó, vou mostrar pro pessoal, essa marca aqui que tem, ó, é até onde vai o nível da água aqui, ó. Então, quando enche essa parte, esse riozinho aqui, ó, mostra pro pessoal, se transforma. Esse pequeno trechinho de água sobe e vai até lá. Aí, pelo jeito, o passeio fica diferente, né? Aí o passeio é feito de canoa, e aí vem entrando aqui dentro, tipo, fazendo canoagem. Da árvore serve para osteoporose. Você faz um chá, toma para fortalecer os ossos, tá? E a madeira dela também é utilizada para fazer barco, casa, é bem resistente. Tá? Mas como é uma terra privada, aqui é proibido vir cortar, beleza? Tem até uma marca aqui de um A, de uma letra. Sucupira. Uma castanheira, Brazilian Nut Tree, castanha do Brasil. Elas começam a cair agora, de dezembro a fevereiro. Elas caem dentro desse coco que a gente chama de ouriço. É o ouriço quando está com castanha. Quando está vazio assim, a gente chama de quenga, tá? Daí dentro a gente vai encontrar de 20 a 25 castanhas e a gente só abre com facão, devido a ser muito duro quando ele está novo.
A gente tem um animalzinho chamado cutia, que foi o que a gente viu ontem andando, né? Ele é fundamental na floresta para fazer a distribuição das sementes. Ele abre, esse aí foi aberto por ele. Abre, tira as castanhas. Aí acho que ele não come, ele enterra para comer depois. Ele esquece. Um ano depois nasce uma castanheira. Quando elas têm de 10 a 12 anos, elas começam a produzir fruto. Essa daqui a gente calcula que tem de 600 a 800 anos. E elas são protegidas por lei, para que as pessoas, os ribeirinhos, moradores, não cortem elas. Porque imagina, para crescer tudo isso, né? O tempo que tem. E pode acontecer com elas, se não tivesse a lei, o que aconteceu com o pau-brasil, né? O pau-brasil só tem na Mata Atlântica e de plantação. Não tem natural mais, porque é tanto tirado. Beleza? Nessa época que está caindo as castanhas, os moradores vêm aqui, coletam as castanhas e vendem um balde de 20 litros, um galão de água de 20 litros. E o comprador ainda quer fazer o sorvetinho. Que era para ser certo, né? R$35. Nossa. Um balde de 20 litros cheio. R$35. Daí ele pega, leva para vender ou para outro comprador, e já vende o triplo do valor. Paga no pacotinho, esse, né? Pra dar, tipo, os R$35, desse tamanho aí tem que abrir umas 150, mais ou menos. Nossa. Pra ganhar R$35. Se o cara não souber abrir isso aí, o cara vai dar ali umas 10 porradas com o facão e não vai abrir. E a gente compra um pacotinho assim, às vezes paga esse valor, né? 40, 45. Meu Deus. É formiga, né? Não. Ai, pronto. Deixa eu mostrar de frente. Então. Vamos ver quem adivinha o que é Marimbondo, isso. então. A todo Sorry? Não. Algum bicho, velho. It's the insect we saw there. Ciqueira. Cigarra, gente. Cigarra. A cigarra ela vai debaixo da terra. Aí coloca ovos aqui, não sei a quantidade de ovos. Os ovos ficam aqui debaixo da terra por 4 anos. Depois de 4 anos sai, vive 3 semanas e morre. Nessas 3 semanas ela tem que fazer tudo isso, tá? Na vida. A casa lá, descer lá embaixo, colocar os ovos, construir esse castelinho, daí ela morre. Look how deep. Olha a profundidade, gente. Caramba! Esse aqui já tá vazio, tá? This one it's empty, ok? Olha aí, ó. Por mais de 1 metro. Daqui até embaixo. Ok? Aí a casa do cigarro. Daqui é o formiga repelente. A gente coloca a mão nela, se chama tapiba. We call tapiba. Aí elas vão subir em você, você vai e amassa elas. Aí ela vai expelir um óleo, que os mosquitos não gostam desse cheiro, tá? É a formiga repelente. Ou usa para camuflar o odor. Quando os índios iam caçar com arco e flecha e a zarabatana, eles precisavam chegar perto dos animais, certo? Daí, eles para camuflar o cheiro, eles usavam a formiga toda. Só é colocar a mão perto assim, perto, eu vou bater, elas vai cair em vocês e vocês amassam. Tem que arregar a blusa. Mas ela pica? Não. Não, chega. Subiram. Não, elas não estão saindo por causa da chuva. É o babaçu, né? Que é dessa palmeira grande que tem a folha aí. Que babaçu significa folha grande. Baba é folha, açu grande. Dentro desse coco a gente consegue achar larvas. E tipo num caso de sobrevivência a gente pode achar proteínas aqui. 5 larvas é o que vale a um ovo. Não, isso tá vazio. This one is empty.
Vê se tem. Dá pra fazer uma omelete. É ovo, olha lá. Aquilo ali tá maluco porque é muito. Dentro do coquinho, né? Quem vai? Ali aparecendo. Saiu da cá agora. Esse tá com água, se quiser lavar. Eu tô sem água. Olha pra você, ó. Deixa eu mostrar de Ele vai te dar um pouquinho dela. É? Ah, não dá nem pra olhar direito. Ó, e diz que tem que mastigar, hein? Vai ter que mastigar ainda. Vamos lá. Pior que eu fiquei olhando pra ela agora, eu fiquei meio impressionada. Não, é uma experiência, cara. So the worm become firefly. Olha pra mim. Oh. Ah, é horrível, gente, não é? Não tem gosto de coco, não. Isso daí. Pronto. Vagalume. Engoliu? Ai, mas ela estoura, ela explode aqui na boca. Ela explode na boca. Ai, papai. Ai, papai mesmo. Ó, a larva ela se transforma depois em vagalume, tá? Nossa. De vagalume. Nossa, desse tamanho. Então ela cresce ali dentro, né? Aí sai aqui, ó. Gente de bolso, garoto. Resultado da tatuagem natural, olha só. Chique no último. Nossos corações Eu nem sei direito como ficou estranho. ficou meio borradinho, mas isso é porque a gente tava molhado, né? Úmido. Sim, sim. Camiseta em cima, minha manga comprida. Transpirando muito também. E deu certo, no trem ficou mesmo. Agora sim, agora já tomamos um banho, Já, banho tomado, limpinho. preparados para seguir mais um pouco dessa grande aventura aqui. Mas a gente segue no próximo vídeo. Vamos ficando por aqui. E quem ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, hipe esse vídeo para ajudar, deixe seu like. E no próximo episódio a gente continua com uma experiência de sobrevivência à noite na selva amazônica. Bora junto. Paz. Amor e pé na estrada. Ih, ai, papai.